Programa Saúde em Pauta. Oferecimento: Oral Sim, Clínica Slim e Colchões Probel. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e hoje o tema é super interessante. Gente, quem nunca teve aquela dorzinha chata na lombar? Na parte inferior da coluna. Essa dor é muito comum, tanto para mulheres quanto para homens. E é claro, gente, a gente trouxe um especialista que já atendeu mais de 3.000 pacientes reclamando dessa dor lombar. Então hoje a gente vai falar das causas, do porquê, né, ela acontece, quais são os fatores que podem piorar, como prevenir e como tratar. Estou aqui conversando com o Robson Santos. O Robson, ele é fisioterapeuta e ele também é especialista. Tem 31 anos de formado, certo? Sim. Trabalha na área ortopédica, tem especialização em acupuntura e também fisioterapia desportiva. Muito obrigada pela sua participação no Saúde em Pauta. Eu é que agradeço o convite. Obrigada mesmo. E é legal a gente esclarecer isso, porque assim, muita gente fala de dor lombar, né? Ai, tô com uma dor lombar. Ai, não posso pegar peso. O que é essa dor lombar, Robson? Essa dor lombar, ela tem piorado com o tempo. Eu que já estou há 31 anos na área, a gente percebe que a dor lombar ela está entre as principais dores de afastamento de serviço, entre os principais fatores de aposentadoria, problema de coluna. Então, quando a gente fala problemas de coluna, envolve a coluna como um todo, tá? Mas a que dá mais trabalho é a coluna lombar. Justamente por ela ser, como a gente anda em pé, ser a base da coluna, o problema começando sempre de baixo para cima. O problema lombar, ele é desencadeado por várias causas. 99% postural. Aí a gente fala, mas postura, que tipo de postura? Toda postura. Desde passar um pano num chão, escrever numa lousa, a forma como você trabalha sentado num computador, que agora com a pandemia aumentou muito o home office, então aumentou muito problema de coluna por causa de ficar muito tempo sentado. As pessoas vão se acomodando, começa sentado certinho, daqui a pouco vai escorregando, e quando vai ver, tá quase embaixo da mesa. É uma acomodação que não é acomodada, na verdade, exatamente, né? Às vezes você fica desacomodado. E o corpo, ele trabalha com acomodações. Então, para você imaginar, dar um exemplo bem simples, mas se você fizer... Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele trabalha com lavagem de carro, polimento. Ele fica muito numa posição específica, fazendo o trabalho dele. Ele sofre de dores lombares pelo esforço que faz. Então, cada profissão acaba tendo o problema postural. É que muitas vezes as empresas, hoje ainda até que melhorou bastante, tem exercício laboral, o pessoal está um pouquinho mais preocupado com atividade física, tudo, mas ainda é um problema bem grande. No trabalho a gente fala, né? A gente fala de ergonomia e tal, mas aí é complicado também, né? Porque a ergonomia envolve muito consciência. Então, as pessoas só vai ter consciência a hora que tiver a dor. Aí já está com o problema. Então, a dor lombar, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir de uma forma leve, moderada, aguda e até chegar ao famoso travamento, que todo mundo já deve ter ouvido falar meu vizinho travou a coluna. Então esse travamento é um travamento mesmo. A pessoa não consegue às vezes dar o passo para frente, porque a dor lombar ela envolve muitas coisas. Então, o que seria uma dor lombar? Por que dor lombar? A gente tem na anatomia, resumindo, né, na anatomia a gente tem a coluna, ela tem 33 vértebras. 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e 5 sacrais, que elas são condensadas em um bloco, que é a região sacral. O lugar que mais dá problema é a região lombar.
Na região lombar a gente tem as vértebras e o espaço que tem entre uma vértebra e outra, a gente tem um disco intervertebral. A função desse disco intervertebral é fazer amortecimento e acomodação dos movimentos. Então, a somatória de cada disco, ele gera uma amplitude de movimento que nos permite fazer os movimentos do dia a dia. A má postura força esses ângulos de movimento serem reduzidos e aí já começa uma dor, um início de dor. Alguns problemas vão piorando se esse quadro persistir, que todo mundo já deve ter ouvido falar, abaulamento, protusão discal, hérnia discal. Então a sequência é a seguinte, ela começa com um abaulamento, se não tratar o abaulamento, ela evolui para uma protusão, se não cuidar da protusão, ela evolui para uma hérnia, e se não cuidar da hérnia, ela evolui para uma extrusão. E tudo isso é a vértebra mesmo Tudo ou isso, é o meio? disco intervertebral. A vértebra em si, ela está ali só mesmo para a parte estrutural. Quem sofre mesmo é o disco. O problema todo está no disco. O tratamento que eu trabalho aqui é com o nome do aparelho chama mesa elevatória. Mas assim, Robson, quando o paciente chega aqui, né? Como que você Sim. faz o diagnóstico para depois chegar no tratamento? Geralmente, os pacientes que chegam para mim, desde dores simples, só um desconforto ao levantar, sentar, deitar, um desconforto em, eu vou pegar algum peso, só me dói quando eu pego peso, só me dói quando eu varro o quintal, só me dói quando eu passo pano no chão, só me dói quando eu tô deitado de barriga para baixo. Então são várias queixas, mas na maioria que vem para mim já vem com um quadro mais agudo de dor. Certo. Então a dor ela começa na região lombar, e se não cuidar, ela evolui para aquela famosa ciatalgia, que é a dor que desce pelo glúteo, pela perna, pela Parece panturrilha. que pega o corpo todo, né? Exatamente, que é onde trava. Que as pessoas têm o famoso travamento. Sabe o que é maravilhoso aqui, você que está acompanhando agora o Saúde em Pauta? É o seguinte, o Robson tem um tratamento, já atendeu mais de 3 mil pacientes, gente. Sim. Ele é muito famoso aqui na cidade, na região. O tratamento dele é muito eficaz, é conhecido por ser eficaz. Sim. Tem pelo diagnóstico, pelo tratamento, e tem também uma mesa, que é conhecida mesa elevatória, Mesa né? elevatória, Eu isso gostaria mesmo. que você falasse um pouquinho dela, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta já com Saúde em Pauta para falar sobre dor lombar e o tratamento eficaz, né, que o Robson tem feito nos seus pacientes. Até mais. Sorrir com confiança, bom, né? Com Oral Sim, você pode. A Oral Sim é a clínica número 1 em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue. Oral Sim, carinho e respeito pelo seu sorriso. Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é dor lombar. Estamos conversando com o Robson Santos, ele que é fisioterapeuta, 31 anos aí de formado, de trabalho, né? Atendeu mais de 3 mil pacientes. E o interessante aqui na clínica dele é que ele traz um equipamento, depois de diagnosticar, ele faz o tratamento numa mesa elevatória. É isso mesmo, Robson? Isso, Como que chama funciona? mesa elevatória. Esse aparelho foi criado por um fisioterapeuta brasileiro, que às vezes todo mundo acha que é uma mesa importada, não é, o produto é nacional. O fisioterapeuta que inventou esse procedimento chama-se Pedro Liache Filho, ele ainda tem uma clínica em São Paulo, e quando eu tive contato com esse aparelho, eu nunca tinha ficado sabendo desse tipo de tratamento. Aí eu tive acesso a esse tratamento, fui investigar, conversei, inclusive o próprio criador do aparelho, ele editou 2 livros,
Ele criou o aparelho junto com o irmão dele, que é mecânico. Então eles chegaram, foram fazendo, isso levou muitos anos, levou mais de 10 anos. O aparelho ele já tem mais de 40 anos no mercado. Então não é um aparelho comum de se encontrar, tanto que aqui na região eu sou o único que tem esse aparelho. Então as pessoas que acabam tendo esse tipo de problema acabam passando por mim. Por indicações, Por né? De outros indicações, tanto médicas como de colegas da profissão. E esse aparelho ele faz um realinhamento, uma manipulação mecânica lombo-sacral. Lembra que eu comentei com você que a coluna lombar tem 5 vértebras e todas são divididas, separadas entre os discos intervertebrais? Sim. Esses discos, eles com a má postura, que é 90% da causa, ele acaba gerando um desalinhamento. O que é esse desalinhamento? É aquela acomodação que eu comentei anteriormente, que o corpo faz para tentar deixar você com menos dor. Várias pessoas já devem ter visto, às vezes uma pessoa com crise de coluna, ela fica meio inclinada lateralmente, ou às vezes a pessoa fica inclinada para frente e não consegue, porque a postura que o corpo a coloca para ter menos dor é naquela. Então é uma acomodação. Só que essa acomodação gera piora do quadro. Então o que esse aparelho faz? Ele faz o realinhamento da coluna. Certo. Todos os problemas de coluna, isso eu afirmo, assino embaixo e tenho meus pacientes aí para comprovar que todos os problemas, desde daqueles que eu comentei anteriormente, abaulamento, protusão, hérnia de disco e extrusão, como até uma lombalgia simples, ela é causada pelo desalinhamento. Então o aparelho nada mais faz do que um realinhamento da coluna. Eu tiro a causa do problema. Então, geralmente você vê pessoas que têm crise de coluna, aí estão lotadas de remédio há 10 dias e não evolui. Melhora um pouco, mas não evolui. Por quê? O remédio está tratando a consequência. Não, a consequência que é o processo inflamatório. O desalinhamento gera o processo inflamatório que vai gerar todos os outros problemas. E como que é essa sessão, Robson? Quanto tempo ela dura? Essa sessão, geralmente, eu deixo separado. O aparelho em si, da mesa elevatória, é 15 minutos, que é o principal. Aí depois a gente trabalha a diminuição de processo inflamatório com os procedimentos da fisioterapia tradicional. TENS, ultrassom, infravermelho. Como eu sou acupunturista, eu uso acupuntura também na sessão, como terapia de apoio. E outras terapias complementares que tudo que eu aprendi, eu tento associar de acordo com o quadro clínico que a pessoa apresenta. E uma sessão só já basta? O realinhamento ele já acontece na primeira sessão. Claro, você imagina uma ferida com uma casca e eu vou lá, tiro essa casca. Então você vai ter um certo desconforto inicialmente. Então, você imagina, eu já tenho pacientes aqui que já vieram há 6 meses com dor. Então você imagina a pessoa ficar 6 meses com um padrão postural de desalinhamento. Então a gente faz a primeira sessão, ele realinha, mas o corpo ainda leva um tempo para fazer a leitura desse realinhamento. É onde entra o pós-mesa elevatória, que aí a gente trabalha com educação postural, os aparelhos tradicionais de fisioterapia, para tentar eliminar essa memória que o corpo ele não entende o que é certo e o que é errado. Se você andar assim, ele vai entender que você é assim e ele vai manter a postura para que você ande assim. Então, quando a gente realinha, a gente tem que ensiná-lo novamente de que aquela postura é a correta.
Então, às vezes, a pessoa precisa de uma sequência de sessões para a gente reafirmar o realinhamento, até que o corpo entenda que é aquele que é o correto. Mas eu afirmo para você, é difícil, são raros os pacientes que chegam a fazer, que geralmente na fisioterapia o padrão são 10 sessões. Certo. Então, dá para contar nos dedos os pacientes que chegaram a fazer 10 sessões comigo. Então, depende muito da evolução do paciente. Geralmente evolui bem, porque geralmente quem vem para mim já está medicado. Então, eu só corrijo o problema. Como ele já está medicado, a medicação que ele está tomando também já auxilia. Tem Eu algum- nunca dispenso o tratamento médico. Certo. Inclusive, eu tenho contato direto com médicos que encaminham diretamente para mim. Então, eu estou sempre em contato com eles. Eles são muito abertos em questão a isso. Agora, como dica final, Robson, tem alguma maneira da gente prevenir essas dores? Eu sei que você vai falar, tem uma postura... né? Ou perceber no início, né? Ó, deu uma fisgadinha, qual que é o início que você já deve procurar para realinhar? Isso que você falou é interessante. Não espere piorar. Porque a gente, pela própria experiência, e isso até a gente mesmo acaba fazendo, qualquer desconforto que a gente tem, a gente sempre acha que amanhã, vou esperar, amanhã melhora. Vou esperar, amanhã melhora, amanhã melhora, amanhã melhora. Às vezes o paciente demora 6 meses para tomar a iniciativa. Então, a dica que eu dou é não espere piorar. Sentiu o desconforto, vai atrás, porque cada um é um. Então, cuidado com receita caseira. Cuidado, eu fiz isso, eu tomei aquilo, eu fiz aquele outro. Então, tem algumas coisas que são interessantes a gente assimilar. Alongamento, atividade física, a forma, pacientes, tipos de pacientes. Varia muito, é muito claro e evidente que é muito mais fácil a gente tratar uma pessoa que tenha atividade física, porque a musculatura dela está mais apta a responder do que um sedentário. Mas a gente sempre aconselha, cuidado com atividade física que não seja organizada, direcionada, nunca tome remédio à toa, cuidado com receita caseira, postura, se não sabe, que eu até comentei anteriormente, de passar pano no chão, as pessoas, meus pacientes, geralmente as mulheres, né? Mas hoje em dia tem bastante homem que trabalha com limpeza, que tem que passar pano no chão. Então, quando a gente demonstra a forma que deveria ser feito, eu não estou ensinando eles limparem, eu só estou ensinando a postura para prevenir. Eles falam, nossa, nunca ninguém Me falou isso. nunca falou nada. Então, até é uma questão até que educacional. Até teve uma época que teve um colégio aqui em Americana que eu fiz um trabalho desse com as crianças, Que com o legal. pessoalzinho do prezinho. Então tinha avaliação postural, tinha avaliação de carteira, avaliação de altura de cadeira. Eles ficaram totalmente abertos para qualquer tipo de adaptação. E foram 2 anos de que quem a gente já identificava alguma alteração, a gente já encaminhava. Então, a prevenção deveria ser feita, né? Então, é mais mesmo a parte postural mesmo. E não esperar para amanhã. Sentiu Já desconforto, procura. não é sair correndo, mas entenda o porquê do desconforto. É sempre primordial você saber falar em que momento começou, porque às vezes a pessoa vai deixando, que nem se lembra Quando começou. quando começou. E o corpo fala, né? Não adianta. Então, o tratamento tá aí. Quanto mais informação a gente tem para avaliação, mais rápida é a melhora. Tá joia, Robson. Obrigada, viu, pela sua Eu participação. que agradeço o convite, espero ter sido pelo menos um mínimo de esclarecedor e estamos aqui para quando precisarem. Ai, com certeza. Obrigada. Então, ó, você que tem aquela dor lombar, você que não deixa para depois, já ficou a dica, né? Tem que corrigir, não sabe como corrigir? Procura um especialista como o Robson, né? Procura um médico.
não fica parado, não deixa para amanhã que você pode fazer hoje, porque o corpo tá dando sinais, Exatamente. né, Robson? Então vamos continuar aí com a sua qualidade de vida, que você é responsável por ela E hoje também. a gente está privando pela qualidade de vida. Sim, a gente precisa dela, né? Sim. Com certeza. Obrigada pela sua companhia também nesse Saúde em Pauta de hoje. Lembrando que toda terça ao meio-dia tem um programa inédito para você. Perdeu algum Saúde em Pauta? Entra aí nas nossas redes sociais, no nosso canal YouTube, que você pode conferir novamente todos os temas já abordados aqui no Saúde em Pauta. Então já sabe, na próxima terça ao meio-dia eu espero você. Até a próxima. Tchau!